falando muito sobre a situação. Tenho mais duas informações para dar para vocês. O Pedro Daniel, CEO do Atlético, agora ele chama diretor-presidente do Atlético, o novo homem forte do futebol do Galo. Ele disse que o Atlético procura ou vai procurar um atacante para repor a saída do Hulk no meio da temporada. Diga-se de passagem, abrindo aspas para o Pedro Daniel, ele ainda falou: podemos ter mais novidades. Então, assim, acredito que o Atlético vai fazer alguma mexida no meio do ano, tá? Pode ser que venha mais um volante, pode ser que venha esse atacante para substituir o Hulk, mas assim, gente, como eu já falei outras vezes aqui, não se substitui ídolo, se substitui jogador. Um cara para chegar aqui com status de ídolo demora. Não vai chegar um Mauricardi, não vai ser assim. Mas o Atlético deve buscar um atacante no mercado e tem que buscar, porque o Hulk era titular do time, né? Você perdeu um titular com 2 meses, quase 3 meses de antecedência para a janela, você tem que repor, né? Então, eu não sei aqui quais são os nomes, tá, ô Provenzano? Não sei em qual expectativa a gente pode pensar nesse momento. Mas eu vou apurar, vou tentar entender qual que é o perfil que a diretoria procura. O fato é que o Pedro Daniel garantiu, revelou que eles vão procurar um atacante, tá? E sobre o zagueiro Juan Jesus, jogador aí de 34 anos, atualmente no segundo colocado do campeonato italiano no Napoli, jogador com passagens pelo Napoli, pela Roma, pela Inter de Milão, pelo Internacional, pela seleção brasileira, um grande zagueiro, uma ótima chegada caso feche com o Atlético de fato, está encaminhado para ser reforço do Galo, tá? É um jogador que tem aí conversas avançadas para jogar no Galo, é um zagueiro canhoto de muita força física, de uma boa técnica, é um jogador que é campeão, um jogador que é líder e que eu acho que somaria muito, diga-se de passagem, de Belo Horizonte também, tá? Talvez seja até atleticano, que ajuda mais ainda. Porque lá no Sul, os colorados, quando souberam que o Juan Jesus estava encaminhando com o Galo, começaram a rasgar com a unha. Porque lá eles estavam doidos para a volta dele, foi ídolo lá, saiu de lá para ir para Inter de Milão e tudo mais, e é um jogador que eles queriam de volta. Representa muito lá para o Inter de Porto Alegre. Eu acho que se o Atlético de fato conseguir acertar a contratação desse jogador, independentemente da idade, tem mais 2 anos tranquilamente para queimar com qualidade no futebol brasileiro. Acho uma grande contratação para substituir um jogador que está em baixa completa, que seria o Júnior Alonso. Ademais, consegui apurar que o contrato discutido com o Juan Jesus é justamente por 2 temporadas e nada de salários astronômicos. Seria um salário dentro da realidade do clube, porque o jogador entende que o ciclo na Europa está finalizando, o contrato dele vence até no meio dessa temporada e entende que uma volta para o Brasil, juntamente com seu staff, é o entendimento do Juan Jesus, uma volta para o Brasil é uma boa para a continuidade da sua carreira, tá? Então, o Juan Jesus discute um contrato de 2 anos com o Galo, informação do canal Bica Galo. A informação inicial do interesse, ela veio, se eu não me engano, foi do Frossar, né? E a gente conseguiu apurar mais detalhes e apurar que o jogador ele vê com bons olhos essa vinda para o Atlético e o negócio realmente deve virar. Não está fechado, não está assinado, mas tem boas possibilidades de acontecer, boas possibilidades do Juan Jesus, zagueiro canhoto do Napoli, ser o novo xerifão da zaga do Atlético. Na minha opinião, seria realmente um ganho, né? E a gente ficaria talvez já tem 2 Vitor Hugo no time, né? Diga-se de passagem, os 2 machucados, o zagueiro machucou, o meia machucou, né? E o Coelho não jogou também. A gente nem comentou disso aqui, hein? Tem quase 1 hora de live aqui, a gente nem comentou que o Vitor Hugo e o Coelho não jogaram. Percebeu o que o Barba conseguiu fazer, gente? Os 2 melhores jogadores. No pré-jogo eu falei isso aqui era caótico, eu lembrei disso aqui agora. E aí os 2 Vitor Hugo machucaram, e agora pode ser que a gente tenha 2 Juan na zaga. Pelo menos esses já tem sobrenome, é Tressou de Jesus. Beleza? Então eu gostei bastante da possibilidade e acho que seria uma contratação muito interessante. Muito interessante, tá? O Almada seria uma boa no lugar do Hulk. Ah, não sonho não, cara. Não é desse nível, não. O Almada tá no Atlético de Madrid, na semifinal da Copa dos na Liga dos Campeões, na Champions, né? Felizmente, viu?
Cara, tem que pensar. Mas se um jogador que me agrada, aí já é a opinião, tá, Isaías? É o Talisca. Talisca é um jogador, Anderson Talisca, acho que ele tem 28, tá no Fenerbah, fede a gol. Onde ele passou, ele fez muito gol. E eu acho que ele é um jogador que ele tem 1,94 de altura. É um jogador que ele tem capacidade de fazer gols aéreos. É um jogador que tem capacidade de jogar dentro da área. Mas especialmente a finalização do Talisca é muito, muito boa. Bate falta, chuta muito forte, sai muito da área, tem muita habilidade. Então, apesar de ser muito alto, é um jogador de muita habilidade, de muita drible, sabe? E é um jogador que eu gosto muito, tá? Então, o Talisca seria um jogador que eu buscaria, assim. Tuzão mandou Atenção, meu R$ 2. Deus, Anelade na esquerda, cruzado, bola passa, gol, 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 gol! Gol! Atlético! Matheus Cassiera, terrível, terrível, terrível Cruzeiro! Aí, meu, tá aí, meu. Boa, Tuzão. Maravilha, irmão. Eu falei 28, né, ô Bartuel? Vou até conferir aqui. Cara, o Hulk chegou aqui com 34, tá? O Talisca tem 32. Eu falei 28, você falou 34, ele tem 32, tá? E eu falei 1,94, talvez ele tenha um pouquinho menos. 1,90. Enfim, errei por detalhes aqui, mas eu acho um jogador fantástico. Acho um jogador top. Com 32 anos, hoje ele é avaliado em 8 milhões de euros. E é um jogador que é titular lá da equipe do Fenerbah, na maioria dos jogos. Né? Então é um cara assim que, só para vocês terem ideia, olha só os números do Talisca na atual temporada. São 29 jogos, 19 gols e 4 assistências na liga principal. Na Copa, 3 jogos e 3 gols. Na Europa League, 8 jogos, 4 gols e 1 assistência. Na Supercopa da Turquia, um jogo e nenhum gol, porque não foi titular. E nos playoffs, na qualificação da Champions League, 3 jogos e um gol. Vou somar rapidão aqui: 19, mais 3, 22, mais 4, 26, mais 1, 27. 27 gols do Talisca na temporada. Irmão, entendeu? É isso aqui que eu tô falando. Então, assim, tem 32, tá, Bartol? Seria uma baita contratação. Errei, confundi. Dalton Tomás, membro do canal, bom dia, Jeves, atrasado, mas estou aqui, feliz demais. Saída do Hulk levou a moral do time, dá-lhe galo! Tamo junto. Vinição, Jeves, depois da vitória no Clássico, o que apareceu de gente falando mal do Leandro não foi brincadeira. Você acha que a gente tem que parar pelo menos nas histórias de achar culpados e comemorar? Ô, Vinição, eu, particularmente, durante a partida eu mandei assim, ó, Lianco, você é um moleque, ego inflado, não sei o quê. Na hora, eu fiquei puto com o Lianco. Depois do jogo, surgiu essa imagem, se não me engano, da Cazé TV, que é a única que tinha essa imagem, ninguém mais tinha essa imagem. Aí, meu amigo, aí eu falei assim, uai, não merecia ser expulso, mas teve uma força temerária, excessiva e tal, conjunto da obra. Aí eu abaixei minha bola e falei eu falei assim, não, falei brincando até, né? Admito que o moleque fui eu, porque o Lianco ele não merecia ser expulso pela jogada, mas foi uma ação temerária. Então já era segundo amarelo, já tava marcado, conjunto da obra e tal. Então assim, eu falei que ele é moleque, mas pô, velho, dá uma segurada, Lianco. Já falei o que eu tinha que falar com ele.